Oração. O que é oração? Uma definição clássica que temos de Ellen G. White, que a oração é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Amigos, eles gostam de conversar, e essa conversa ela deve estar sempre amparada e baseada na sinceridade, sem fingimento de qualquer tipo. Certa vez Jesus disse a seus discípulos e às pessoas que o cercavam: vocês, quando orarem, não sejam como os fingidos. Não fiquem recitando sempre a mesma oração. A palavra recitar, ela vem de batólogo, que significa falar por falar. Um exemplo clássico nosso é o papagaio. Porque ele não tem conteúdo, fala sem pensar. Mas, porém, o que Jesus está querendo dizer é que quando oramos, nossa oração deve sair do coração e não simplesmente da boca. A história de uma criança de 5 anos que detestava verduras. Certa vez ela foi solicitada a fazer a oração de agradecimento pelo alimento. E ela percebeu que sobre a mesa só havia verduras. E ela então fez a sua oração. Pai, estou tão chateado, só tem plantas para comer. Amém. Agora, se fôssemos nós orando, nós diríamos diferente. Nós diríamos para Deus: muito obrigado pelo alimento que está sobre a mesa. Aí está o problema. Muitas vezes falamos as coisas só pelo costume. Pela manhã agradecemos a noite de repouso, mesmo que tenhamos tido insônia, que tenhamos nos virado na cama, que acordamos com dor nas costas. E à noite deixamos para fazer a nossa oração nos últimos 30 segundos, quando já estamos cansados de tudo. E daí vamos dormir com a consciência pesada, achando que a nossa oração sequer passou do teto. Por que não considerar a oração como uma maravilhosa experiência de conversar com Deus, em lugar de considerá-la apenas um dever? Já pensou na possibilidade de bater um papo à toa com Cristo? Conversar, pelo simples prazer de conversar, contar coisas, abrir o coração, falar sobre as atividades do dia, mesmo que elas pareçam sem importância? Esse é o segredo de uma vida poderosa. Isso é andar com Deus. Se você não tem vontade de orar, conte isso para Deus. Fale de suas angústias, ansiedades. Não devemos programar oração apenas para assuntos espirituais. Deus quer participar das pequenas coisas da nossa vida diária, não apenas das grandes calamidades. À medida que o tempo passa, a amizade com Cristo vai se aprofundando e a confiança nele também, porque você só confia em quem você conhece. Lembra-se da história de Gideão? Ele era um homem de oração, conhecia Jesus e conversava com ele. Um dia, achou-se numa situação conflitante, um momento que exigia decisão. Ele não sabia que atitude tomar. Saiu ao campo e conversou com seu amigo. Podemos pensar que Gideão estava brincando com Deus ao fazer as propostas da manhã com lã no orvalho e no dia seguinte amanhã, apesar do orvalho seco, não? Mas eles eram amigos. E nessa ocasião Gideão era apenas um humano assustado, indeciso, que precisava de um sinal porque não queria errar na decisão que iria tomar. Saiu do campo e conversou com Deus. E o seu pedido, seu sinal foi respondido. É importante lembrarmos que Deus responde de 3 maneiras: sim, não ou espere um pouco. Nosso papel é confiarmos na direção de Deus e lembrarmos que Deus sempre reserva as melhores coisas para aqueles que deixam a decisão com Ele. A oração unânime. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, nos diz que, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando as pessoas começam a orar juntas, unânimes, ao Pai do céu, em nome de Jesus, as coisas começam a mudar. Nossa vida se modifica, nossa família muda, nossa igreja muda, nossa comunidade muda. As mudanças acontecem não quando estamos sobre a oração, não quando falamos sobre ela,
nem mesmo quando memorizamos bonitos trechos das Escrituras sobre oração, mas é quando realmente oramos que as coisas começam a acontecer. Pedidos específicos de oração, colocar data nos pedidos específicos e também nas respostas de Deus. À medida que o tempo passa, veremos que Deus sempre faz as coisas na hora certa. E como orar na vontade de Deus? Orar na vontade de Deus não é fácil, entretanto é muito simples. A ideia envolve a entrega de cada coisa de nossa vida a Deus. A oração não é um meio de mudar a vontade de Deus, mas é um meio de mudar o coração humano. Não diga, quero as coisas do meu jeito, Senhor, mas diga, Senhor, a tua vontade, o que quer que tenhas para mim, sou teu. Você ficará surpreso com o que Deus vai fazer por você. Perderá o fôlego tentando manter-se ao nível das oportunidades. Como podemos estar certos de que não estamos pedindo mal? Por exemplo, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia. Se Deus chama alguma coisa de pecado, não o insulte fazendo perguntas a respeito. Um exemplo, Senhor, eu estou numa situação financeira difícil. Na empresa onde eu trabalho, eu tenho facilidade de subtrair alguma coisa do caixa da empresa sem que os donos percebam. Você acha que Deus vai lhe abençoar, vai lhe ajudar? De forma alguma. Ou então, Senhor, eu estou de olho na esposa daquele meu amigo, uma mulher tão linda. Como eu gostaria de poder me aproximar dela. Você acha que Deus vai lhe trazer resposta à sua oração? Deus não vai responder esse tipo de pergunta, pois Ele já deixou claro em sua palavra. Não furtarás, não adulterarás. Deus nunca erra. Podemos orar por algo que parece muito bom para nós, mas Deus conhece os detalhes de nossa vida. Ele sabe os caminhos que ocorreriam se respondesse às nossas orações de maneira como julgamos melhor. Portanto, faça pedidos, não dite respostas. Uma das vantagens de envelhecer é podermos orar para trás e ver que Deus não cometeu um único engano em nossa vida. As dificuldades, elas surgem por um determinado motivo e Deus não está cometendo erros. Não nos foi prometido que por sermos cristãos estaríamos livres de sofrimento, mas nos foi prometido que Ele estaria ao nosso lado no vale da sombra e da morte. E Ele permitiu o sofrimento a uma razão específica para isso, pois todas as coisas, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Qual o momento mais adequado para você orar? Qualquer um, pode ser no seu carro, pode ser na pia da cozinha, no seu trabalho, na sala de aula, no seu escritório, num lugar cheio de pessoas. Todo lugar é adequado para conversarmos com Deus. Qual o horário mais adequado? Jesus disse, e na Bíblia está escrito, orai sem cessar. Então o canal de comunicação com Deus está sempre aberto, que podemos orar a qualquer hora do dia ou da noite. E quais as coisas que nós devemos orar? De acordo com a Bíblia. A Bíblia nos relata em vários versículos da sua palavra, pelo pão de cada dia, pelo perdão dos pecados, pelo Espírito Santo, pelo livramento na hora da tentação e do perigo, pela sabedoria e entendimento, por tranquilidade e paz na vida, pela cura dos doentes, pela prosperidade do Evangelho, por prosperidade temporal. Ele também nos orienta a orarmos pelos governantes, pelos nossos inimigos, pela vinda de Jesus Cristo. Que privilégio esse de podermos orar. Deus nos ajuda a fazermos uso cada vez mais desse poder que está ao nosso alcance. O poder da oração não depende daquele que a faz, que faz a oração, mas daquele que a escuta. Amém.